Esse vídeo é a continuação da saga Paintball. O link da playlist tá no card logo acima e também tá na descrição do vídeo. Assista-os antes de continuar, para que possa entender a história. Para aqueles que leram as outras histórias e perguntaram se havia mais e receberam respostas enigmáticas da minha parte, eu quero pedir desculpas por ter sido desonesto. Eu disse várias vezes nos comentários que nada realmente aconteceu depois de Passos, mas isso não era verdade. Os eventos desse relato não estavam guardados no fundo da minha mente. Eu sempre me lembrei deles. Foi só quando me lembrei de balões e conversei com a minha mãe sobre os eventos a seguir que percebi como essa história estava entrelaçada com tudo. Mas eu originalmente não tinha planejado compartilhar isso de qualquer maneira. Meu desejo de ocultar essa memória se devia principalmente ao fato de eu não ter demonstrado bom senso ao compartilhar as anteriores. E eu também queria o consentimento de outra pessoa para contá-la, a fim de não deturpar o que aconteceu. Eu não esperava que houvesse muito interesse nas minhas outras histórias, então eu nunca pensei que seria pressionado por mais detalhes e eu ficaria muito feliz em guardar isso pro resto da minha vida. Não conseguia entrar em contato com outra parte, mas me sentiria muito mal em ocultar essa história daqueles que queriam mais informações. Ainda mais agora que conversei com a minha mãe e outra linha de conexão foi traçada. O que vem a seguir é uma lembrança tão precisa quanto eu conseguir reconstruir. Eu peço desculpas pelo tamanho. Passei o verão antes do meu primeiro ano do ensino fundamental aprendendo a subir em árvores. Tinha um pinheiro em particular bem em frente à minha casa que parecia ter sido feito para mim. Os seus galhos eram tão baixos que eu conseguia alcançá-los facilmente, sem precisar de ajuda. E nos primeiros dias, depois de aprender a subir, eu ficava sentado no galho mais baixo, balançando os pés. A árvore ficava do lado de fora da nossa cerca dos fundos, e era facilmente visível da janela da cozinha, que ficava logo acima da pia. Em pouco tempo, minha mãe e eu desenvolvemos uma rotina em que eu ia brincar na árvore enquanto ela lavava a louça, pois ela podia me ver facilmente enquanto fazia as outras coisas de casa. À medida que o verão passava, as minhas habilidades aumentavam e, em pouco tempo, eu já estava subindo bem alto. À medida que a árvore ficava mais alta, seus galhos não só ficavam mais finos, mas também mais espaçados entre si. Então eu cheguei a um ponto em que eu não conseguia subir mais alto. E assim o jogo teve que mudar. Eu comecei a me concentrar na velocidade. E, no final, eu consegui alcançar o galho mais alto da árvore em 25 segundos. Eu fiquei muito confiante. Numa tarde, eu tentei passar de um galho para outro antes de ter agarrado firmemente o galho seguinte. Eu caí cerca de 6 metros da árvore e quebrei o braço em 2 lugares. Minha mãe correu na minha direção gritando e eu me lembro dela parecer que estava debaixo d'água. Eu não lembro exatamente o que ela disse, mas eu lembro de ter ficado surpreendido com quão branco era o osso do meu braço. Eu iria começar o jardim de infância com gesso e eu não teria nem amigos para autografá-lo. Minha mãe deve ter se sentido muito mal, porque no dia anterior ao meu primeiro dia de aula, ela trouxe um gatinho para casa. Ele era apenas um filhote e ele tinha listras marrons e brancas. Assim que ela o colocou no chão, ele rastejou para dentro de uma caixa vazia de refrigerante que estava lá. Então a gente começou a chamar ele de Box. Box era apenas um gato de rua quando a gente o adotou. A minha mãe cortou as unhas dele para que ele não destruísse os móveis de casa. Então fizemos o possível para mantê-lo dentro de casa. Ele saía de vez em quando, e nós o encontrávamos em algum lugar do quintal perseguindo algum tipo de inseto ou lagarto. Embora ele quase nunca conseguisse pegar nenhum porque não tinha unhas grandes nas patas dianteiras. Ele era bastante arisco, mas a gente sempre conseguia pegar ele e levávamos de volta para dentro. Quando isso acontecia, ele se esforçava para olhar por cima do meu ombro. E eu dizia à minha mãe que era porque ele estava planejando a sua estratégia para a próxima fuga. Uma vez dentro de casa, nós lhe dávamos um pouco de atum. E ele aprendeu o que o som do abridor de latas elétrico significava. Ele vinha correndo sempre que ouvia. Esse condicionamento foi útil para mais tarde, porque no final da nossa estadia naquela casa, o Box saía com muito mais frequência e corria para baixo da casa, para o espaço entre o piso e o solo, onde nenhum de nós queria ir atrás dele, porque era apertado e provavelmente estava cheio de insetos e roedores. Minha mãe teve uma ideia muito boa de levar o abridor de latas para fora de casa como extensão e colocar bem do lado de fora do buraco por onde o Box tinha entrado. Eventualmente ele saía com seus miados altos, parecendo animado com o som e depois horrorizado com o fato de termos usado um truque tão cruel contra ele. Um abridor de latas sem atum não fazia nenhum sentido para o Box. A última vez que ele fugiu para debaixo da casa foi, na verdade, no nosso último dia lá. A minha mãe havia colocado a casa à venda e começamos a empacotar nossas coisas. Não tínhamos muitas coisas e demoramos um pouco para empacotar tudo. Embora eu já tivesse empacotado todas as minhas roupas a pedido da minha mãe. Ela percebeu que eu estava muito triste com a mudança e queria que a transição fosse mais tranquila para mim. E acho que ela achou que ter minhas roupas na caixa reforçaria a ideia de que a gente estava se mudando, mas que as coisas não mudariam tanto.
Quando o Box fugiu enquanto a gente colocava algumas coisas no caminhão de mudança, minha mãe xingou, porque ela já tinha embalado o abridor de latas e ela não sabia onde estava. Fingi que ia procurá-lo, para não ter que ir embaixo da casa. E minha mãe, provavelmente ciente do meu pequeno golpe, moveu um dos painéis e rastejou para dentro. Ela saiu com o Box rapidamente e parecia bem nervosa, o que fez eu me sentir ainda melhor por não ter que entrar lá. Minha mãe fez alguns telefonemas enquanto eu arrumava mais algumas coisas e então ela entrou no meu quarto e me disse que tinha falado com o corretor de imóveis e que iríamos começar a nos mudar para outra casa naquele dia. Ela disse isso como se fosse uma excelente notícia, mas eu achava que ainda teríamos mais tempo na casa. Ela havia dito inicialmente que não nos mudaríamos até o final de semana seguinte, e ainda era terça-feira. Além disso, não tínhamos terminado de arrumar tudo. Mas minha mãe disse que às vezes era mais fácil substituir as coisas do que empacotá-las e transportá-las pela cidade. Eu nem consegui pegar o resto das minhas roupas que estavam nas caixas. Eu perguntei pra ela se poderia ligar pro Josh para me despedir, mas ela disse que poderíamos ligar pra ele da nossa casa nova. Então, saímos do caminhão de mudança. Consegui manter contato com o Josh por anos, o que é surpreendente, já que a gente não frequentava mais a mesma escola. Nossos pais não eram amigos íntimos, mas sabíamos que nós éramos, e por isso atendi o nosso desejo de nos vermos, levando-nos de um lado pro outro para dormir na casa um do outro, às vezes, todos os fins de semana. Em um Natal, nossos pais até juntaram dinheiro e nos compraram uns walkie-talkies muito legais que, segundo a propaganda, funcionavam em um alcance que ultrapassava a distância entre as nossas casas. Eles também tinham baterias que duravam um dia se o walkie-talkie tivesse ligado, mas não fosse usado. Ele só funcionava bem o suficiente para que nós pudéssemos conversar através da cidade ocasionalmente. Mas quando íamos um na casa do outro, nós os usávamos dentro de casa, conversando em uma língua de rádio fictícia que tínhamos tirado de filmes. E eles funcionavam muito bem para isso. Graças aos nossos pais, ainda éramos muito amigos quando tínhamos 10 anos. Num fim de semana qualquer, eu estava dormindo na casa de Josh e a minha mãe me ligou para me dar boa noite. Ela ainda era bastante vigilante, vez em quando não podia realmente me vigiar de perto. Mas eu já estava tão habituado a isso que eu nem sequer reparava, ao contrário do Josh. Na ligação ela parecia chateada, porque o Box tinha desaparecido. Devia ser sábado à noite, porque eu tinha passado a noite na casa de Josh no dia anterior e iria pra casa dele no dia seguinte, pois tínhamos aula na segunda. Box estava desaparecido desde sexta-feira à tarde. Deduzi que ela não tinha o visto desde que voltou pra casa depois de me deixar lá. Ela deve ter decidido me contar que ele estava desaparecido porque, se ele não voltasse pra casa antes de mim, eu ficaria arrasado. Não só pela ausência dele, mas também por ela ter escondido isso de mim. Ela me disse pra eu não me preocupar. Calma, filha, ele vai voltar. Ele sempre volta. Mas o Box não voltou. 3 fins de semana depois, eu fiquei na casa do Josh novamente. Eu ainda estava chateado com o Box, mas minha mãe me disse que muitas vezes os animais de estimação desapareciam de casa por semanas ou até meses, mas acabavam voltando por conta própria. Ela disse que eles sempre sabiam onde ficava sua casa e sempre tentavam voltar. Eu estava explicando isso pro Josh quando o pensamento me ocorreu com tanta força que eu interrompi minha própria frase para dizê-la em voz alta. Cara, mas e se o Box foi pra casa errada? O Josh ficou confuso. Que? Cara, como assim? Ele mora com você, ele sabe onde é a casa dele. É, mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha antiga casa, a alguns quarteirões daqui. Talvez ele ainda pense naquele lugar como a sua casa, assim como eu. Ah, entendi. Bom, isso seria ótimo. A gente vai contar pro meu pai e amanhã de manhã ele leva a gente pra procurar ele. Não, ele não vai, cara. Minha mãe disse que a gente nunca mais poderia voltar pra aquele lugar porque os novos proprietários não gostariam de serem incomodados. Ela disse que contou a mesma coisa aos seus pais. Mas o Josh insistiu. Tudo bem, então amanhã a gente pode sair pra explorar e a gente vai até a sua antiga casa. Não, se formos vistos, o seu pai vai descobrir e minha mãe também. A gente tem que ir lá sozinho, e tem que ser hoje. Não foi preciso muito pra convencer o Josh, já que era geralmente ele quem tinha ideias como essa. Mas nunca tínhamos saído escondidos da casa dele antes. Na verdade, acabou sendo incrivelmente fácil. A janela do quarto dele dava pro quintal, e havia uma cerca de madeira com um cadeado que não estava trancado. Depois desses 2 pequenos obstáculos, saímos na calada da noite, com as lanternas e o walkie-talkies em mãos. Havia 2 maneiras de ir para a casa do Josh até a minha antiga casa. Podíamos andar pela rua e fazer todo o percurso normal, ou atravessar o bosque, o que levaria cerca de metade do tempo. Levaria cerca de 2 horas para chegar lá pela rua, mas eu sugeri que a gente fosse por esse caminho mesmo assim. O Josh se recusou e disse que, se fôssemos vistos, poderiam reconhecê-lo e contar para o pai dele. Ele então ameaçou voltar para casa se a gente não pegasse o atalho pelo bosque. Eu tive que aceitar porque não queria ir lá sozinho. O Josh não sabia da última vez que eu tinha atravessado esse bosque à noite.
O bosque era muito menos assustador com um amigo e uma lanterna. E estávamos indo muito bem. Eu não tinha certeza de onde a gente estava exatamente, mas o Josh parecia confiante o suficiente e isso me animou. Passamos por uma área particularmente densa de árvores emaranhadas entre si, quando a alça do meu walkie-talkie ficou presa num galho. O Josh estava com a lanterna, então eu estava lutando para soltar o walkie-talkie do galho quando ouvi o Josh dizer: "Ei cara, tá a fim de dar um mergulho?" Olhei para onde ele estava apontando com a lanterna, mas eu fechei os olhos ao fazê-lo, porque agora eu sabia onde a gente estava. Ele estava apontando para a boia da piscina. Era onde eu tinha acordado naquela floresta, tantos anos atrás. Eu senti um nó na garganta e lágrimas nos olhos enquanto continuava a lutar com o walkie-talkie. Frustrado, puxei com força o suficiente para soltá-lo. Me virei e caminhei até o Josh, que estava parcialmente deitado na boia de piscina. Ao caminhar em direção a ele, eu tropecei e quase caí em um buraco bastante grande que ficava no meio dessa pequena clareira. Mas recuperei o equilíbrio e parei bem na beirada. Era muito fundo. Eu fiquei surpreso com o tamanho do buraco, porém mais surpreso ainda pelo fato de não me lembrar dele. Percebi que ele não deveria estar lá naquela noite, porque estava no mesmo lugar onde eu havia acordado. Eu tirei isso da cabeça e me virei pro Josh. "Para de brincar, cara, qual é? Você viu que eu tava preso ali e ficou deitado aqui brincando nessa porcaria de boia?" Enfatizei a frase com um chute em uma parte exposta da boia. Ela fez um barulho agudo. O sorriso de Josh sumiu. De repente, ele parecia apavorado e lutava para sair da boia, mas não conseguia se mover rapidamente devido à maneira estranha como estava deitado nela. Cada vez que ele caía de volta na boia, o barulho ficava mais alto. Eu queria ajudar o Josh, mas eu não conseguia me aproximar. As minhas pernas não estavam cooperando. Eu odiava essa floresta. Eu peguei a lanterna que ele havia jogado a se debater e apontei para a boia, sem saber o que esperar. Finalmente, o Josh saiu da boia e correu para perto de mim, olhando para onde eu estava apontando com a luz. Lá estava. Era um rato. O barulho era de um rato. Começamos a rir e nós dois vimos o rato correr para a floresta, levando o barulho junto com ele. Josh me deu um leve soco no braço, o sorriso voltando lentamente ao seu rosto. Então, continuamos andando. Aceleramos o passo e saímos da floresta mais rápido do que pensávamos, e nos encontramos de volta no meu antigo bairro. A última vez que eu tinha contornado a curva naquela frente, eu vi a minha casa totalmente iluminada, e todas as memórias do que aconteceu voltaram à minha mente. Eu senti meu coração disparar quando finalmente viramos a esquina e estávamos prestes a ver minha casa por completo, lembrando-me de quão clara ela parecia da última vez. Mas, dessa vez, todas as luzes estavam apagadas. À distância, eu pude ver a velha árvore que eu costumava escalar e, enquanto minha mente traçava os passos da causalidade para trás, eu percebi que não estaria de volta aqui nessa noite se aquela árvore não tivesse crescido, e fiquei brevemente impressionado como todos os eventos eram assim. À medida que nos aproximávamos, pude ver que o gramado estava horrível. Eu nem consegui imaginar quando tinha sido a última vez que ele foi cortado. Uma das persianas estava parcialmente solta e balançava com a brisa, e a casa parecia suja, muito suja. Fiquei muito triste em ver a minha antiga casa em tal estado de abandono. Por que minha mãe se importaria se a gente incomodasse os novos proprietários, se eles se importavam tão pouco com o lugar onde moravam? Então, eu percebi. Não haviam novos proprietários. A casa estava abandonada. Por que minha mãe mentiu para mim sobre essa casa ter novas pessoas morando nela? Mas eu até achei que isso era uma coisa boa. Seria mais fácil procurar pelo box se não tivéssemos que nos preocupar em sermos vistos pela nova família. Isso tornaria tudo muito mais rápido. O Josh interrompeu meus pensamentos enquanto atravessávamos o portão e subíamos até a casa. "Nossa, sua antiga casa é uma porcaria, cara", disse o Josh, sussurrando. "Cala a boca, Josh. Mesmo assim, ainda é melhor que a sua casa." Tudo bem. Eu acho que o box provavelmente está debaixo da casa. Um de nós tem que ir lá embaixo para dar uma olhada. Mas o outro deve ficar perto da abertura, caso ele tente sair correndo." "Você tá falando sério? Eu não vou entrar lá de jeito nenhum. O gato é seu, cara." "Olha, vamos tirar isso no Joaquim Pô. A menos que você esteja com muito medo", eu disse, colocando meu punho sobre a palma da mão virada para cima. "Tudo bem, a gente vai jogar, mas é no já, não no tesoura. É pedra, papel, tesoura, já. Não pedra, papel, já." "Eu sei como jogar isso, Josh. Você é que sempre erra, e vai ser melhor de 3. Bom, eu perdi. Soltei o painel que a minha mãe sempre movia quando precisava rastejar por baixo daqui para pegar o box. Ela só precisou fazer isso algumas vezes, já que o truque do abridor de latas geralmente funcionava. Mas quando ela realmente precisava fazer isso, ela odiava, especialmente da última vez. E quando olhei para a escuridão do espaço sob o piso, eu compreendi melhor o motivo.
Antes da gente se mudar, ela disse que era melhor que o box corresse aqui pra baixo, apesar de ser difícil tirá-lo de lá. Era menos perigoso do que ele pular a cerca e correr pela vizinhança. E tudo isso era verdade, mas eu ainda tinha medo de fazer isso. Eu peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a rastejar pra dentro. Um cheiro forte tomou conta do lugar. Cheirava a morte. Liguei meu walkie-talkie. Josh, você tá aí? Aqui é o Macho Man, câmbio. Josh, para com isso, tem algo de errado aqui embaixo. Como assim, cara? Tá fedendo, mano. Cheira algo morto. É o box? Eu espero que não. Deixei o walkie-talkie no chão e movi a lanterna enquanto rastejava pra frente. Olhando pelo buraco do lado de fora, era possível ver tudo com a iluminação certa, mas era preciso estar dentro para ver ao redor dos blocos de sustentação que seguravam a casa. Mas, mesmo dentro, eu descobri que você só conseguia ver diretamente onde a lanterna estava. Percebi que isso tornaria muito mais difícil explorar o local. Conforme eu avançava, o cheiro ficava mais forte. O medo crescia dentro de mim. Medo de que o box tivesse vindo pra cá e algo tivesse acontecido com ele. Eu tava iluminando com a lanterna, mas eu não tava conseguindo ver quase nada. Enrolei meus dedos em torno de um pilar pra me puxar pra frente. E ao fazer isso, toquei em algo que fez a minha mão recuar. Eram pelos. Meu coração afundou dentro do meu peito e eu me preparei emocionalmente para o que estava prestes a ver. Rastejei lentamente para prolongar o que sabia que estava por vir e passei meus olhos e a lanterna pelo pilar para ver o que estava do outro lado. Eu recuei horrorizado. Meu Deus! Escapou da minha boca trêmula. Era uma criatura hedionda e deformada, em avançado estado de decomposição. Sua pele estava podre no rosto, de modo que os dentes pareciam enormes. E o cheiro era insuportável. Que isso, cara? Você tá bem? É o box? Eu estendi a mão pra pegar o walkie-talkie. Não é o box. Então que diabos é isso, cara? Eu sei lá. Iluminei novamente com a lanterna e olhei com menos medo. E daí, dei uma pequena risada. Cara, é um guaxinim. Tá, continua procurando. Eu vou entrar na sua casa pra ver se ele conseguiu entrar de alguma forma. O quê? Não, Josh, não entra lá. E se o box estiver aqui embaixo e sair correndo? Ele não pode. Eu coloquei a tábua de volta no lugar. Olhei pra trás e vi que ele tava falando a verdade. Cara, por que você fez isso? Olha, não se preocupa, cara. Você pode tirá-la daí facilmente. E faz mais sentido. Se o box fugisse e eu não o visse, aí sim ele teria desaparecido de verdade. Se ele estiver aí embaixo, agarre ele com força e eu venho e tiro a tábua. E se ele não tiver, você pode movê-la sozinho enquanto procura aqui dentro da casa. Eu vou admitir, alguns dos argumentos dele eram bons. E eu duvidava que ele conseguiria entrar de qualquer maneira. Tá, mas tenha cuidado e não toque em nada. Tem um monte de roupa minha nas caixas lá dentro do meu quarto. Você pode dar uma olhada lá pra ver se ele se escondeu em alguma delas. E não esquece de levar o walkie-talkie. Beleza, entendi. Então, percebi que estaria completamente escuro lá dentro. A energia teria sido desligada, já que ninguém estava pagando a conta. Com alguma sorte, ele conseguiria enxergar com a luz da rua que pudesse iluminar um pouco o interior. Caso contrário, eu não sei o que ele ia fazer. Em pouco tempo, ouvi passos bem acima da minha cabeça e senti sujeira velha caindo sobre mim. Josh, é você? Breaker, aqui é Macho Man, voltando para o grande Tango Foxtrot. A águia pousou. Qual é a sua posição, princesa Jasmine? Câmbio. Idiota. Macho Man, minha posição é no seu banheiro, olhando sua coleção de revistas. Parece que você tem uma queda por bundas de homem. Qual é o seu relatório sobre isso? Câmbio. Eu podia ouvi-lo rindo seu walkie-talkie e eu comecei a rir também. Ouvi os passos se afastando um pouco. Ele estava a caminho do meu quarto. Cara, aqui tá muito escuro. Ei, você tem certeza que tinham caixas de roupas aqui? Eu não tô vendo nenhuma. Sim, deve ter algumas caixas na frente do armário. Cara, não tem nenhuma caixa aqui. Deixa eu ver se você colocou elas dentro do armário antes de sair. Eu comecei a pensar que talvez a minha mãe tivesse voltado, pegado as roupas e simplesmente as doado, porque eu tinha crescido e muitas delas não me serviriam mais. Mas lembrei-me de ter deixado as caixas lá. Eu nem tive tempo de fechar a última antes da gente sair. Enquanto eu esperava o Josh me dizer o que ele tinha encontrado, minha perna ficou dormente, por causa da posição que eu tava. E aí, ela bateu em algo. Eu olhei pra trás e vi algo realmente estranho. Era um cobertor e, ao redor dele, haviam tigelas. Rastejei um pouco mais pra perto. O cobertor cheirava a mofo e a maioria das tigelas estava vazia, mas uma delas tinha algo que eu reconheci. Era comida de gato. Era um tipo diferente do que dávamos pro box, mas de repente eu entendi. A minha mãe tinha montado um cantil pro box pra incentivá-la a vir pra cá em vez de ficar correndo pela vizinhança. Isso fazia muito sentido e parecia mais provável que o box tivesse voltado pra esse lugar. Câmbio, achei as suas roupas. Ah, beleza. E onde estavam as caixas?
Cara, eu te disse, não tem caixa nenhuma aqui. As suas roupas estão no armário, elas estão penduradas. Eu senti um calafrio. Isso era impossível. Eu tinha encaixotado todas as minhas roupas. Embora não devêssemos nos mudar por mais 2 semanas quando partimos, lembro-me de guardá-las e pensar que era uma idiotice ter que tirar as roupas da caixa para colocá-las de volta. Eu tinha guardado elas, mas alguém tinha pendurado de volta. Mas por quê? O Josh precisava sair dali. Josh, isso não tá certo, cara. Elas deveriam estar dentro da caixa. Para de brincadeira e sai daí. Eu não tô brincando, cara. Eu tô olhando pra elas. Talvez você tenha pensado que tinha guardado e... Pera aí. Ah, não, cara. Uau. Você gosta mesmo de se olhar, né? O que você tá querendo dizer, Josh? As paredes do seu quarto, cara, elas estão cobertas de fotos suas. São centenas delas. Você contratou... Silêncio. Eu verifiquei meu walkie-talkie pra ver se tinha desligado sem querer. Estava tudo certo. Eu podia ouvir passos, mas não sabia exatamente pra onde o Josh estava indo. Esperei o Josh terminar a frase, pensando que seu dedo tinha escorregado do botão, mas ele não continuou. Ele parecia estar andando pela casa agora. Eu estava prestes a falar com ele pelo rádio quando ele voltou. Cara, tem alguém na sua casa. A sua voz estava abafada e quebrada. Eu podia ouvir que ele estava quase chorando. Eu queria responder, mas qual era o volume do walkie-talkie dele? E se a outra pessoa ouvisse? Eu não disse nada, apenas esperei e escutei. O que ouvi foram passos. Passos pesados e arrastados. Então, um barulho muito alto. Ele tinha sido encontrado, eu tenho certeza disso. Essa pessoa tinha encontrado e estava machucando ele. Aí eu comecei a chorar. Ele era meu único amigo além do box. Então eu percebi. E se Josh tivesse contado que eu estava aqui embaixo? O que eu poderia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, felizmente eu ouvi a voz do Josh pelo walkie-talkie. Cara, ele pegou alguma coisa. É uma bolsa muito grande. Ele acabou de jogar ela no chão e... Que droga, cara, a bolsa. Eu acho que ela se mexeu. Eu tava paralisado. Eu queria correr pra casa. Eu queria salvar o Josh. Eu queria pedir ajuda. Eu queria tantas coisas, mas eu fiquei ali, congelado. Enquanto eu tava deitado, incapaz de me mover, meus olhos se concentraram no canto da casa que ficava logo abaixo do meu quarto. Eu mudei a lanterna. Então eu perdi o fôlego. Animais. Dezenas deles. Todos mortos. Eles estavam empilhados ao redor do perímetro do espaço sobre o piso. Será que o box estava entre esses cadáveres? Era para isso que servia a ração de gato? Ver isso me tirou do choque, porque eu sabia que eu precisava sair dali e eu me esforcei para chegar até a tábua. Eu empurrei, mas ela não se moveu. Eu não consegui mover porque ela estava presa em alguma coisa e eu não tinha força suficiente para empurrar, porque as bordas estavam do lado de fora. Eu estava literalmente preso. Que merda, Josh. Sussurrei pra mim mesmo. Eu podia sentir os passos pesados acima de mim. A casa tava tremendo. Eu ouvi o Josh gritar. E esse grito foi acompanhado por outro, mas que não era de medo. Enquanto eu continuava empurrando, eu senti a tábua se mover, mas eu sabia que não era eu quem a estava movendo. Eu podia ouvir passos acima de mim e à minha frente. Gritos e berros preenchendo os breves silêncios entre os passos. Eu recuei e segurei meu walkie-talkie, pronto para tentar me defender. E daí, a tábua foi jogada pro lado, e um braço se estendeu e me agarrou. Vamos embora daqui, cara, agora! Era o Josh. Graças a Deus. Eu saí correndo da abertura segurando a lanterna e o walkie-talkie. Quando chegamos à cerca, ambos pulamos, mas o walkie-talkie do Josh caiu. Ele tentou pegá-lo, mas eu disse pra ele esquecer. A gente tinha que seguir em frente. Atrás da gente, eu pude ouvir gritos, embora não fossem palavras, apenas sons. E nós, talvez tolamente, corremos para a floresta para voltar o mais rápido possível para a casa do Josh e ser um pouco mais difíceis de seguir. Durante todo o caminho pela floresta, o Josh ficou dizendo: minha foto, tinha uma foto minha lá. Mas eu sabia que o homem já tinha a foto de Josh. Daquela vez, há tantos anos, acho que o Josh ainda achava que aqueles sons mecânicos eram de um robô. Chegamos à casa do Josh e voltamos para o quarto dele, antes que seus pais acordassem. Perguntei a ele sobre a grande bolsa e se ela realmente estava se mexendo. E ele disse que não tinha certeza. Ele continuou se desculpando por ter deixado o walkie-talkie para trás. Mas obviamente isso não era grande coisa. Não fomos dormir e ficamos sentados olhando pela janela, esperando por ele. Fui para casa mais tarde naquele dia, pois já era cerca de 3 da manhã. Contei a minha mãe o básico dessa história alguns dias atrás. Ela desabou e ficou furiosa com o perigo que eu me coloquei. Eu perguntei por que ela inventou todas aquelas coisas sobre incomodar os novos proprietários para me impedir de ir. Por que ela achava que a casa era tão perigosa?
Ela ficou irritada e histérica, mas ela respondeu à minha pergunta. Ela agarrou minha mão, com mais força do que eu imaginava que ela fosse capaz de ter. Olhou no fundo dos meus olhos e sussurrou, como se tivesse medo de ser ouvida. Filho, é porque eu nunca coloquei nenhum cobertor ou tigela debaixo da casa pro box. Você não foi o único a encontrá-las. Eu me senti meio tonto. Entendi porque ela parecia tão inquieta depois de ter tirado o box debaixo da casa no nosso último dia lá. Ela encontrou muito mais do que aranhas ou um ninho de ratos naquele dia. Eu entendi por que é que saímos 2 semanas mais cedo. Eu entendi por que ela tentou me impedir de voltar. Ela sabia que quem quer que seja tinha feito a sua casa bem embaixo da nossa. Estava morando debaixo da gente. E ela escondeu isso de mim. Eu saí sem dizer mais nada e não terminei a história pra ela, mas eu vou terminar ela aqui, pra você. Cheguei em casa, da casa do Josh naquele dia. Eu joguei minhas coisas no chão e elas se espalharam por toda parte. Eu não tava me importando, eu só queria dormir. Eu acordei por volta das 9 horas da noite, com o som do miado do box. O meu coração disparou. Ele finalmente tinha voltado pra casa. Eu fiquei um pouco chateado com o fato de que, se eu tivesse esperado mais um dia, nada do que aconteceu na noite anterior teria acontecido. Eu teria o box de qualquer maneira, mas isso não importava. Ele estava de volta. Eu saí da cama e chamei por ele, olhando ao redor para ver o brilho dos seus olhos. O miado continuou e eu segui o barulho. O miado estava vindo debaixo da cama. Eu ri um pouco, pensando que eu tinha acabado de rastejar debaixo de uma casa procurando por ele, e como isso era muito melhor. Os seus miados estavam sendo abafados por uma camisa. Então eu joguei pro lado e sorri, dizendo: Bem-vindo de volta, Box. E para minha surpresa, o miado estava vindo do meu walkie-talkie. O Box nunca mais voltou para casa.